Olá, amigos e amigas, eu sou Luiz Horato e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, o povo e o poder, se eu fosse presidente e projetos de lei que o Brasil precisa. Um dos projetos de lei que eu elaborei para este país, porque realmente a gente precisa de mudar muita coisa, é um que obriga ou que exige que candidatos a qualquer cargo público tenham no mínimo um curso superior. E além disso, que tenham experiência relacionada à atividade que vai exercer e também o registro no conselho de classe, justamente para evitar que os espertinhos, digamos assim, comprem diplomas, porque existe um mercado paralelo de diplomas de curso superior. Mas o cara que compra um diploma do curso de Direito, por exemplo, jamais ele vai conseguir registro na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, pura e simplesmente porque ele não vai conseguir jamais passar na prova de qualificação da OAB, que é muito difícil. Mesmo quem estudou bastante, fez o curso direitinho, tem dificuldade para passar. Então, esse meu projeto de lei, se tivesse em vigor, eu já o fiz há muito tempo, mas infelizmente não consegui a aprovação. Eu vou até colocá-la no Avast, ali em outra rede aí que coleta assinaturas, para ver se a gente consegue apoio popular para este projeto. Porque, não sei vocês, mas eu estou farto de ver tantas, como diria o Rui Barbosa, tanta nulidade triunfando, tanta gente desqualificada ascendendo ao poder e se achando bambambam. Vejam quantos vexames nós teríamos evitados se esse meu projeto de lei tivesse sido aprovado. O atual presidente, por exemplo, o cara é negacionista de carteirinha, não tem formação superior, não tem experiência administrativa nenhuma. As ideias dele atendem a determinados grupos de pessoas, mas não atendem às aspirações da maioria da sociedade. O trabalho dele, digamos assim, as ações dele, não visam resolver os principais problemas do país, que é desemprego, crise hídrica, inflação altíssima, falta de credibilidade internacional. O Brasil está caindo vertiginosamente no ranking de país como opção para destino de capitais estrangeiros, de investimento de capitais, porque a gente tem um governo medíocre. Veja a situação o vexame que nós passamos ontem, quando esse cidadão foi fazer o discurso em Nova York. Já na chegada, ele e a sua comitiva foram obrigados a comer pizza. Foram a um restaurante e, seguindo as normas de lá, não puderam entrar, foram obrigados a comer pizza na calçada. Teve mais outros vexames. Eles tinham um grupo protestando, aí o ministro da Saúde, que aliás nem retornou ainda, porque está em quarentena, porque atestou positivo para a Covid, ao invés de ter um mínimo de diplomacia, de elegância e de ética, tratou as pessoas que estavam protestando contra o governo com gestos obscenos, respondeu com gestos obscenos. Mais um vexame. Como se isso não bastasse, o discurso de Sua Excelência
foi recheado de inverdades, recheado de fatos distorcidos, recheado de mentiras mesmo. Infelizmente, foi recheado de mentiras e o mundo inteiro está atento. Ele disse, por exemplo, que as queimadas no governo dele só diminuíram, quando na realidade aumentaram 75% em relação às queimadas do governo anterior. Mas ele ardilosamente citou o mês de agosto de 2001 em relação ao agosto de 2020, quando houve uma redução de 32% das queimadas de um agosto deste ano em relação a agosto do ano passado. Só que agosto do ano passado tinha crescido 75% em relação a agosto de 2019, quando o presidente era o Michel Temer. E daí ele quer iludir as pessoas, ele subestima a inteligência das pessoas. E só nos obriga a ficar indignados, a ter que ficar com tanta coisa importante para a gente falar num vídeo, a gente tem que ficar martelando que a pessoa não serve para ser presidente, que a pessoa não está fazendo um bom trabalho, que a pessoa não consegue fazer um bom trabalho justamente porque não tem capacidade, não tem preparo, não tem experiência, não tem estudo, tá certo? Não tem estudo. E esse cidadão que não tem estudo, não estou dizendo que ele é analfabeto, ele estudou para a academia militar. É mais ou menos um curso equivalente ao ensino médio. Não tem nível superior. No caso dele, né? Existem cursos na academia militar que tem nível superior, mas não é o caso desse cidadão. Aí o cara não tem discernimento, ele não tem humildade de ouvir as pessoas, não tem empatia, nunca visitou um hospital. Ontem insistiu, vejam bem, pasmem, ele insistiu em defender aquele tratamento preventivo baseado em hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, que matou até a mãe do Luciano Hang. Matou um outro médico que também defendia isso, que era do mesmo grupo ideológico desse cidadão. A mãe do Luciano Hang, que é um empresário, dono da Havan, gravou um vídeo dizendo que a mãe dele não tinha sido medicada com tratamento preventivo. Aí ele lamentando, né? Se minha mãe tivesse recebido o tratamento preventivo. Só que a mãe dele foi internada no hospital dessa rede Prevent Senior, e lá no atestado de óbito dela, ou melhor, no prontuário dela, que foi divulgado agora há pouco ao público, no dia de hoje, consta que sim, a mãe, a dona Solange, se não me engano, esse é o nome dela, Solange Hang, que faleceu, infelizmente, ela recebeu todos esses medicamentos do tratamento preventivo receitado pelo doutor Bolsonaro e seus asseclas, só que a ciência já comprovou por A mais B de todas as formas que esse tratamento é ineficaz contra a Covid, ineficaz contra a SARS-CoV-2. Ele não produz efeitos, muito pelo contrário, ele coloca em risco a vida da pessoa, pode acelerar algum processo de doença cardíaca e levar a pessoa a óbito. Então, além disso, o doutor em questão fez conjecturas sobre desmatamento, que estava investindo, que tinha uma verba grande que tinha sido alocada para combater o desmatamento ilegal, para combater as queimadas, só que não adianta ter o dinheiro no cofre se na prática ele impede, ele proíbe que haja uma fiscalização. O ex-ministro do meio ambiente dele
aquele cara, um tal de Salles, que no discurso do dia 20 de abril de 2019, se não me falha a memória, sugeriu que, ou 2020, que tinha que passar a boiada, de 2020. Tinha que passar a boiada. Veja bem, o ministro do Meio Ambiente, com predisposição para pecuarista. O mesmo cidadão que está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que estava facilitando a exportação de madeira ilegal. Então, acabei de me lembrar, o presidente da Fundação Cultural Zumbi dos Palmares, indicado também pelo atual governo, é um negro que nega a própria raça. Acho que o cara não tem espelho em casa e nunca tirou foto. Ele critica os seus irmãos, ele critica, ele desdenha, ele fala mal de uma série de coisas que envolvem essa maravilhosa cultura negra desse povo maravilhoso que são os afrodescendentes. Então, é um governo às avessas, é um governo negacionista. Teve outra situação esdrúxula nesse governo, que ele foi indicado lá por ele ou por alguém, um subordinado direto, acho que o ministro da Educação, da Cultura, indicou um cidadão lá que acredita peremptoriamente que a Terra é plana. Vejam só o nível baixíssimo deste governo negacionista, contraditório, mentiroso, ineficaz, antiproducente. Disse que a economia do Brasil estava crescendo. Ora, em 2020, a economia brasileira caiu 4,1%. Não sei o que digo, tá aí para quem quiser ver. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aferiu isso. A Fundação Getúlio Vargas aferiu isso. E o crescimento do primeiro trimestre desse ano foi de 0,1%. Olha o tamanho do crescimento pífio, ridículo. E ele disse que o Brasil nunca teve tão bem. A quem que esse cidadão quer enganar? A quem que esse governo desqualificado, despreparado quer enganar? Aqui, qual o intuito dele insultar a inteligência de tantas pessoas? Ele acha que meia dúzia de apoiadores que vão bater palma sempre que ele sai do banheiro vão elegê-lo em 2022. Não tem a menor chance. Mas não tem a menor chance mesmo. Porque quem subestima a inteligência dos outros é porque está se projetando. Freud explica. É a prática da projeção. A pessoa enxerga nos outros aquilo que ela de fato é. Não é uma afirmação minha. É ciência, é psiquiatria, é psicologia, é ciência. Esse indivíduo, inclusive, falando em ciência, ele desdenha da ciência. Ele induz pessoas humildes, pessoas ingênuas, a desdenhar da ciência, a desacreditar a ciência. Ora, tudo que existe no universo tem explicação científica. Não digo as coisas que estão no plano sobrenatural, naturalmente, que são outras searas transcendentais que envolvem religião, mas em tudo que existe de material, a energia, a teoria da relatividade e todas as outras teorias comprovadas cientificamente, obviamente com exceção de todas as teorias ridículas da conspiração, as quais eu combato e vou continuar combatendo, todas as demais teorias cientificamente comprovadas, as vacinas, os medicamentos, são frutos de exaustivas pesquisas testadas e aprovadas por pessoas realmente qualificadas, capacitadas, que estudaram muito e continuam estudando para oferecer o que existe de melhor em termos de ciência para o bem-estar da população do mundo, não só dos seres humanos, mas dos animais,
da vegetação, para aumento da produtividade. Tudo isso é resultado de pesquisa científica séria. Então, jamais um chefe de Estado poderia ir contra a ciência. Ele tem a obrigação de defender e investir na ciência, diferente do que o nosso presidente faz, lamentavelmente. É por isso que eu digo, por essa e N razões. Outra coisa que ele mentiu também, que no governo dele não tem corrupção. Ora, se não tem corrupção, por que que o Ministério da Saúde, alguns membros e diretores do Ministério da Saúde, alguns uma meia dúzia ou mais, estavam comprando vacina superfaturada, exigindo um acréscimo de $1 a mais por cada dose num lote de 400 milhões de doses. Ora, seriam 400 milhões de reais tirados do bolso do povo, tirado do caixa do governo, para favorecer esse tipo de gente. São 400 milhões de dólares, ultrapassa 2 bilhões de reais. Então aí o cara vem dizer lá na ONU que não tem corrupção nesse país, e tem gente que lamentavelmente acredita em tanta sandice, em tanta asneira. Não dá para acreditar, meu povo, por favor. Então, esse é o recado de hoje. Também é triste, me deixa ruborizado, me deixa com vergonha a gente ter um governo tão medíocre, passeando lá com a comitiva de 10, 12 pessoas em Nova York, para nos envergonhar a nação brasileira. Se essa mesma comitiva tivesse ido para Disney, a gente, ao invés de ir para Nova York falar mentira, a gente não passaria tanta vergonha. E brincar com o Mickey lá, com a Minnie em Disney, ia ser bem melhor para o Brasil do que eles fazerem o que fizeram lá em Nova York. Um verdadeiro papelão digno de moleque, mas indigno de um chefe de Estado. Tá certo? É isso. Um grande abraço a todos. Até mais.